Shalom a todos, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, iniciando esse dia de hoje com grandes novidades, para todos vocês. Antes de falar sobre a questão do tema que eu tenho que comentar com vocês, eu gostaria de falar a respeito da nossa reunião, que vai ser agora dia 22, sábado agora, vai ter nossa reunião com os tocadores, lá na Igreja Batista Lagoinha Matriz. Vai ser no Jardim de Oração. Esse jardim, ele fica em frente à igreja, ali no estacionamento, tá? Tem um estacionamento e tem um jardim, onde era a antiga Canaã. Quem conhece aquela época da Lagoinha Antiga, é onde era Canaã, Acho que agora é clube, eu não sei o que. Mas nós teremos uma grande reunião, vai ser ao ar livre, vai ser num lugar agradável. E nós vamos trocar ideias sobre a questão do shofar. Vamos treinar o toque para aqueles que querem treinar os toques, rever os toques. Vamos trocar experiências entre os tocadores. Nós vamos também falar um pouco das nossas experiências com o uso do shofar e também trocar algumas ideias sobre a questão desses últimos tempos, porque nós sabemos que a função do tocador é uma função profética e nem todos aceitam esse tipo de chamado. Esse chamado não é para todos, Então, assim, um chamado profético é um chamado que eu sempre falo como nosso pessoal. Nem todo profeta toca shofar, mas todo aquele que toca shofar é um profeta do Eterno. Então, sábado agora, dia 22 de fevereiro, 22 de fevereiro, a partir das 14 horas, no Jardim de Oração, a Igreja Batista Lagoinha, em Belo Horizonte, Matriz, ok? Não vai, infelizmente, nós não vamos ter como transmitir, essa reunião. É uma reunião que vai ser realmente só entre nós, o grupo lá dos tocadores. Bem, a questão é, o shofar, ele não está sendo bem tocado nas igrejas. O tema é uma questão assim, o shofar, do jeito que está indo, o uso do shofar, na maioria das vezes, eles não está sendo bem usado como um instrumento profético. Vocês que têm um curso conosco, sabem como nós nos preocupamos que esse instrumento seja usado de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as ordenanças, com a tradição. Muita gente acha que tradição não é importante. É muito importante nós cumprirmos alguns mandamentos e também algumas tradições bíblicas, e faz parte da tradição. Quando a gente estuda o shofar, sobre como que é usado o shofar, como que ele era usado antigamente, isso faz parte. E eu vejo, as igrejas pessoas utilizando o shofar em várias situações. É lógico que eu não sou contra tocar o shofar em festas, em velório, ou mesmo casamento. Não é isso. Essa não é a questão. Eu falo com meus discípulos. É o toque certo, na hora certa, no lugar certo, para a pessoa certa. Essas 4 itens é muito importantes serem cumpridos. Se vocês notarem, quando o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja com relação ao uso do shofar, que está lá inclusive, está escrito, quando o som do shofar se tornar incerto, como você vai se preparar para a batalha? Ele está chamando ali a atenção da igreja. Teve até um pastor, um grande pastor, que me questionou, mas aí Paulo citou como exemplo. Sim, é um exemplo que Paulo citou o uso do shofar. Assim como ele citou a cita e outros instrumentos. Mas todos esses instrumentos que ele citou eram usados na igreja. Isso prova que o shofar era usado na igreja, porque Paulo não ia citar o shofar se não fosse usado na igreja, gente. Lógico que não. Para que queria citar o shofar se não era usado na igreja? Mas quando Paulo cita essa questão, acho que está lá acho que é Coríntios, se eu não me engano, Vocês podem verificar isso. Eu não tenho agora, eu até parei agora de dirigir um pouco para poder falar com vocês. Mas se vocês olharem, observarem lá, no capítulo anterior, ele fala da questão da ordem de culto.
Ele fala também dos dons do Espírito, não falar em línguas. A pessoa quando falar em línguas, se não houver interpretação, ela sentar e orar sozinho. Paulo estava chamando e destruindo a igreja com uma ordem de culto. E cita o chofar. Então, a questão do som incerto. Esse som incerto é aquele som que não é tocado, né? O toque certo não é tocado no lugar certo, não é tocado na hora certa e não é tocado para a pessoa certa. Gente, quando Paulo fala do dom de língua e citou o chofar, é porque tem muita coisa a ver entre o chofar e o dom profético, o dom de línguas, o dom de interpretação, o dom de revelação, entendeu? Então, esses dons têm a ver com o chofar, por isso é profético. Algumas pessoas têm tocado o chofar de várias formas, mas não para a glória de Deus. E isso, inclusive, o som, quando é tocado errado, ele incomoda as pessoas. Eu prego, eu ensino aos meus tocadores que quando você tocar o chofar, procure não aparecer. Fique escondido. É lógico que nem sempre é possível, né? Não tem jeito. Muitas vezes você tem que tocar o chofar na frente da igreja, é lógico, a pedido da liderança. Mas o certo é você se ocultar, é você se esconder, que o som do chofar seja ecoado de uma maneira que todos ouçam o som sem saber de onde veio. Porque é assim que vai ser feito no arrebatamento da igreja. E muitas vezes a pessoa quer aparecer, quer tocar toda hora, sem sentido, nos momentos inadequados. Usa o chofar para coisas não para engrandecer o eterno, mas para se engrandecer, para se aparecer. É isso que está errado. Não que o chofar não possa ser tocado na igreja, ou seja, deve ser tocado na igreja, tem que ser tocado na igreja, porque é um prenúncio da vinda de Yeshua. E o Eterno estava falando justamente sobre essa questão, de que nos últimos dias ele estaria levantando os tocadores para poder mostrar, anunciar que vai haver batalha, vai haver guerra. E por incrível que pareça, essa madrugada, eu tive um sonho muito esquisito, sabe, gente? Um sonho assim, eu creio que é revelação. Eu sonhei que estávamos, sabe, sendo bombardeados. É como se estava assim, tudo sendo bombardeado, destruído, né, por aviões, por aqueles como é que chama mesmo, gente? Esqueci, né? Drones, né? E a cidade estava sendo toda destruída, sabe? E eu estava num lugar preocupado com a minha família, sabe? Procurando saber onde eles estavam, como estavam. E eu procurando me encontrar com eles. Então, assim, eu creio que os últimos dias vai ser assim. Pessoas provavelmente vão morrer sem saber por que estão morrendo. Nós sabemos que hoje em dia o anúncio de guerras, o anúncio de que haverá terremotos, isso está acontecendo já há vários anos. É um prenúncio da vinda do Senhor. É um prenúncio do que o anticristo está atuando. O inimigo está aí atuando. Nós temos que estar preparados. A volta do Senhor é iminente. E você querendo ou aceitando isso ou não, você que está me ouvindo e não conhece o chofar, Deus está levantando os tocadores para despertar a igreja, o seu povo, para os últimos dias, de que realmente Ele está voltando. Então, assim, realmente, na minha opinião, eu já fui até questionado por isso, a forma como o chofar está sendo tocado muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. Não está de acordo com a tradição. Não pode ser tocado toda hora. Uma outra coisa, a questão da criança. A criança, ela deve tocar o chofar? Deve. Deve sim. Nós devemos ensinar a criança a criança o uso do chofar. As minhas filhas tocam, minhas netas tocam o chofar. Minha netinha tem 5 anos, ela pega o chofar e toca o chofar lindamente. Mas não podemos colocar essas crianças em situação de batalha, de guerra. Nós não podemos colocar ela num movimento de oração, de libertação,
ou mesmo de guerra, de batalha espiritual, colocar essas crianças no meio e fazer ela tocar o chofar. É por isso que eu não utilizo crianças. Por exemplo, quando eu vou tocar num culto, eu fui convidado para tocar, igual nós tocamos os Gideões, eu não gosto que criança toque, a não ser que seja um momento especial, só das crianças, onde porque a criança ela é uma adoradora natural, ela adora a Deus naturalmente. E o fato de adorar a Deus significa que ela também guerreia, porque há entidades que atuam contra os tocadores que só saem através da adoração. As crianças são muito importantes nesse meio, mas não devemos submeter a criança em batalha espiritual, em guerras. Elas não têm estrutura para isso. Então são muita coisa que está acontecendo errado com o uso do chofar. Desde que nós fomos levantados em 2007 com o toque do chofar, eu tenho procurado ensinar. Vários ministérios têm criado inclusive cursos de chofar. E eu amo isso, não estou falando que está errado, não, pelo contrário. Eu ensino as pessoas para elas serem mestres, para elas poderem fazer e ensinar também as pessoas. Mas só que muitas delas não seguiram o caminho adequado do que foi ensinado pelo Brit. Infelizmente. Mas tem muita gente que está cumprindo os mandamentos e fazendo de acordo com o ministério. Então, assim, do jeito que está sendo feito, do jeito que está sendo tocado muitas vezes, está errado. Pastor, se você gosta de chofar, se você entende esse propósito, quando for pedir para tocar, saiba, procura orientação sobre a questão do uso do chofar, para não usar o chofar como instrumento não de um instrumento assim propício, né? Não um instrumento certo, mas quando o chofar tocar da maneira errada, em vez de trazer vitória, trazer paz, traz totalmente diferente. Ele age diferente. O chofar tocado errado traz consequências espirituais terríveis. E é por isso que eu me preocupo. É por isso que o ministério se preocupa com isso. Então, o que eu queria falar com vocês hoje, do jeito que está indo, infelizmente, o chofar muitas vezes está sendo tocado de maneira errada. E isso traz sérias consequências, não só para a pessoa que está tocando, também para o ministério que está permitindo que esse toque seja dado. Então, ore a Deus, peça a Deus. Não é em todo lugar que a gente tem que falar em línguas. Não é em todo lugar que a gente tem que profetizar. É mais ou menos assim que vocês têm que entender. Amém, queridos? Que o eterno Deus então abençoe a todos vocês. Que tenham, né, nós estamos hoje numa quinta-feira. Hoje, inclusive, nós vamos ter o culto de Gideões, né? Aprendendo, nós vamos ter lá o estudo da Bíblia, né? Eu creio que hoje a pastora Ângela vai pregar, quinta-feira aqui. Então, vamos para o culto. Hoje, quinta-feira, a partir das 19h30, o culto, né? Lá na Igreja Batista da Lagoinha, a pastora Ângela deverá estar pregando hoje, né? No culto que vai haver lá hoje, tá bom? Que o eterno Deus, então, dê muita graça e paz a todos vocês.